Call is now being recorded. Gente, bom dia. Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos acerca de redação. Ao chegar no terceiro ano, a tipologia textual que nós trabalhamos é a tipologia textual da redação do Enem, que é a dissertativa argumentativa. A questão da argumentação, né, dos tipos de argumentações. Isso vocês geralmente trabalham com a professora Silvana no segundo ano, e quando chega no terceiro, a gente põe o que foi aprendido ano passado, a gente coloca em prática, tá? Só que a gente não vai iniciar a nossa escrita de redação logo agora, tá? Então, por enquanto, vocês, para quem não gosta muito de escrever, nem se preocupe, que a gente não vai já começar de imediato essa escrita dessa redação. Nós vamos, na verdade, o meu trabalho com a disciplina de redação, ele é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho muito detalhado, tá? Por isso, por ser tão detalhado, ele é um pouco demorado. Ou seja, geralmente a nossa primeira produção textual, assim, na íntegra, né, para dizer assim, ó, agora vocês vão partir para o texto e vão produzir o texto inteiro, geralmente vai ser ali no finalzinho de junho, ou somente a partir do mês de agosto, que é onde a gente vai começar as nossas produções textuais. Até chegar lá, nós vamos trabalhar aspectos, vocês vão conhecer um pouco, vocês vão conhecer hoje, por exemplo, na nossa aula de hoje, como se dá essa correção do Enem, para que vocês possam também saber como são avaliados, tirarem as dúvidas de vocês, curiosidades que vocês têm em relação à correção da redação do Enem. E nós vamos analisar alguns aspectos sobre análise do tema da redação, a gente vai abordar aspectos sobre o que pode fazer e o que não pode fazer na redação. E depois que a gente fizer uma abordagem geral sobre isso, nós partimos para a primeira parte da produção da redação do Enem, que é a introdução, tá? Então, depois que a gente trabalhar tudo isso, aí a gente começa a trabalhar em introdução. Depois que eu perceber que em relação à nossa introdução, vocês já conseguiram ter o entendimento certo sobre toda a estrutura da introdução, aí a gente parte para o desenvolvimento. Depois que eu compreendo que o desenvolvimento de vocês já está bem desenvolvido, já está bem consolidado, aí a gente vai para a última parte da redação, que é a conclusão, que é onde vocês vão apresentar a proposta de intervenção dessa redação. Tá? Então, vai ser nesse estilo, a gente primeiro trabalha a introdução, depois de trabalhar a introdução, a gente trabalha o desenvolvimento e, por fim, a conclusão. Quando nós chegarmos na conclusão, vocês já têm terminado o primeiro texto, a primeira produção textual de vocês, tá? Então, é um trabalho lento, um trabalho de formiguinha mesmo, e que vai requerer de vocês muita atenção, muito compromisso, porque, como eu disse, acho que foi com a turma do terceiro B que eu fui na semana passada, não existe como eu avaliar a escrita de vocês, dizer a vocês o que está bom e o que precisa ser melhorado se vocês não escrevem. Ou pior, não tem como eu dizer a vocês se está bom ou precisa melhorar se vocês pegam um texto copiado da internet. Porque a gente sabe que quando chega na prova do Enem, vocês não têm consulta absolutamente nada, a não ser o caderno de perguntas e respostas, e no caso da redação ali, os textos motivadores, né? É só você e Deus, praticamente. E possa ser até que Deus tire um descanso no dia e vocês façam essa prova sozinhos, tá? Então, assim, eu sei quando um texto é tirado da internet, eu sei quando é copiado trechos da internet, eu sei. Porque se tem uma coisa que eu sei, desde que eu entrei no Bellarmino, que eu pesquiso muito sobre redações na internet, então eu sei. Então, assim, se for pego trechos de redação de internet, não tem problema. Não tem problema, eu corrijo do mesmo jeito, dou a nota do mesmo jeito. Só que aí, quando você chegar lá na redação do Enem oficial,
não vai servir de nada, né? O que você fez durante todo o ano. Então, assim, Natália, eu não sei escrever, sabe? E se você não sabe, eu vou lhe mostrar que você sabe. Natália, eu só consegui aqui na introdução desenvolver 3 linhas. Pô, massa, 3 linhas. Já é mais do que 2. É menos que 4. Vamos chegar a 6? É assim que se faz, tá certo? Agora, se vocês não tentam escrever, aí não tem como eu puxar, digamos assim, a linha para traçar um caminho para vocês. Então, eu sempre digo isso: escrevam o que vocês sabem, sobre o que vocês sabem, tá? E daí é que a gente vai desenvolvendo mais ainda a escrita de vocês, tá bom? Pronto, a gente vai trabalhar isso, tá, Adriane? Se Deus quiser, vai chegar um determinado momento que você vai olhar para essas suas produções agora e lá para as suas últimas produções deste ano e dizer, poxa, como eu melhorei, tá? Porque agora vocês vão ter uma orientação mais detalhada do que fazer, como fazer, o que ser colocado, o que não ser colocado, tá certo? Então, a gente vai fazer um trabalho bem direcionado. Agora, repito, eu preciso do apoio e da ajuda de vocês, tá? Eu não vou já iniciar cobrando redação, porque eu não faço isso, mas quando for a hora H de vocês produzirem redação, aí vocês têm que produzir redação. E isso vai ser lá no mês de agosto, tá? Agosto até o final do ano. Ninguém sabe se o Enem vai ser esse ano ou se vai ser o ano que vem, como foi esse, né? Enfim, o que importa é que a gente vai trabalhando, né? Contando com o ovo no cu da galinha mesmo. A gente vai trabalhando, trabalhando até a gente ter certeza de quando vai ser essa prova, se esse ano ou não, mas a gente vai trabalhando até vocês desenvolverem uma boa escrita, tá? Então, vamos lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar. Qualquer curiosidade que vocês tiverem sobre a redação, vocês podem perguntar. Então, vamos iniciar a nossa abordagem sobre a nossa aula de hoje, tá? O que é que nós vamos abordar na nossa aula? Né? Vai ser mais uma conversa, tá? Vai ser uma conversa sobre as competências que norteiam a correção da redação do Enem, tá? A redação do Enem, ela tem critérios de avaliação, né? Você escreve uma redação, o corretor vai pegar ali e ele não vai dar uma nota achando sobre o que ele acha de tua redação, não. Ele tem que seguir vários critérios, tá? Porque imagine só se não tivéssemos critérios. Esse ano, cerca de 4 milhões de pessoas fizeram a redação do Enem. Então, 4 milhões de produções textuais. Aí, cada corretor corrigir com a sua subjetividade, as notas ficariam, né, muito diferentes. Então, a gente tem que entender que dentro da redação do Enem, os avaliadores, eles têm um critério de avaliação, tá certo? Que é justamente para alinhar, digamos assim, a questão das notas de redação, para que uma pessoa não tenha uma nota maior do que outra, ou vice-versa, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai analisar essas competências hoje e analisar a questão do tema, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês a matriz de referência que o corretor utiliza para se basear na sua correção de sua redação. Ano passado, devido à pandemia, o INEP, que é o responsável pelo Enem, ele disponibilizou no site do INEP o caderno orientador da correção do Enem. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês já foi divulgado pelo INEP. Antes era algo que não poderia ser dito. Antes não era algo que era sigiloso. Desde o ano passado não é tão assim, porque o INEP, pensando justamente na dificuldade que os alunos tiveram o ano passado, ele disponibilizou o caderno na íntegra, assim, do que pode fazer, do que não pode fazer, do que é levado em consideração na correção, tá certo? Caso vocês tenham interesse, vocês podem, eu vou postar no grupo, caso vocês queiram ter esse caderno na íntegra, tá? Eu vou pesquisar na internet e posto no grupo de vocês. Então, o que a gente vai trabalhar basicamente tem lá,
tá certo? Só que eu, logicamente, selecionei os pontos mais importantes para que a gente vá logo direto ao ponto, que eu gosto da redação, que a gente vá logo direto ao ponto, sem arrudeio, sem nada, tá certo? Então, vamos lá. Nossa matriz de referência, ela é dividida da correção do Enem, ela é dividida em 5 competências, tá? Em 5 competências. Cada competência, ela vale até 200 pontos. Então, vamos supor que um candidato, nas 5 competências, tenha atingido nota máxima, que é 200 pontos. A nota dele é 1.000. Tá bom? Então, a correção é baseada nessas 5 competências. Ou seja, a competência número 1, ela vai avaliar uma coisa do texto. A competência número 2 já vai avaliar outra coisa do texto. A 3, outra. A 4, outra. E a 5, outra. Tá? Então, por isso que é interessante vocês compreenderem um pouco de como é que é elaborada a nota de vocês da redação do Enem. Tá? A gente analisa a competência 1, dá a nota da competência 1, depois analisa a competência 2, dá a nota da 2, até a 5, soma tudo e dá a nota de vocês. Tá? Ok? É dessa forma que é feita a junção das notas. E é assim que quando vocês começarem a fazer a produção do texto, eu irei fazer na redação de vocês. Eu irei corrigir de acordo com os critérios de correção do Enem. Então, vamos lá. O que é que a competência 1 vai trabalhar com vocês? Vai trabalhar com vocês, o que eu digo de grosso número 1, que o avaliador vai analisar se aquele candidato, se aquela pessoa que escreveu aquela redação, ela possui um domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é algo formal, a modalidade formal? É aquela modalidade da escrita. Tem muita gente ainda que escreve uma redação utilizando uma linguagem informal. A linguagem informal é aquela que a gente utiliza na nossa fala, com os nossos coloquialismos, com as nossas supressões de palavras, com as nossas gírias, né? Ou seja, a língua falada, ela não pode existir na redação do Enem. Então, essa competência número 1 analisa justamente se vocês utilizam isso, a linguagem do dia a dia, não pode ser utilizada na redação do Enem. Então, essa competência 1 vai analisar justamente isso. Além disso, como é que está a estrutura sintática da tua frase? Se lembra que nós estamos estudando isso em língua portuguesa? A gente estudou isso na segunda-feira. E eu disse a vocês, iniciei minha aula dizendo que é importante a gente estudar a sintaxe da língua portuguesa, porque ela está diretamente ligada à competência número 1 da redação. Ou seja, na competência número 1, além de ver se vocês utilizaram palavras do dia a dia, se vocês escreveram palavras erradas, se vocês acentuaram palavras erradas, se vocês fizeram concordância de verbo errado, é nessa competência também que vai ser avaliado se vocês conseguiram montar uma frase com uma estrutura adequada, que é isso que nós estamos estudando em gramática, tá? Então, vamos supor que eu tivesse uma redação e fosse avaliar essa redação na competência número 1. Perceba que aqui ao lado, onde eu estou passando o mouse, onde tem esse nome N, são os níveis. O nível da competência 1 vai de 0 a 5, tá? Então, se eu ler um texto e eu perceber a inexistência do conhecimento sobre a modalidade, o que é inexistência, gente? É um caba que se senta lá na mesa para fazer a prova e diz, eu não sei, o que vier na minha cabeça eu estou colocando. Vou lá, primeira palavra, mãe, aí eu boto mãe. Segunda palavra, cão, cão. Mãe, cão. Terceira palavra, isso, mãe, cão, isso. Ou seja, aquela pessoa que escreve só botando as palavras sem nenhum nexo, sem nenhum desenvolvimento, nem nada. Eu vou compreender que ele não sabe nada da língua portuguesa. Então, eu vou dizer que ele é nível 0 e, consequentemente, a nota dele nessa competência número 1 é o quê? 0. Mas vamos supor que a criatura já consiga, pelo menos, desenvolver uma frase.
duas frases durante o texto, aí eu vou dizer que ele tem um domínio o quê? Precário. Então, eu vou dizer que a redação daquela criatura na competência 1 é nível 1 e a nota dele vai ser 40 pontos, tá? Então, se vocês perceberem, ó, as notas da competência 1, elas vão dar a cada 40 pontos. Nível 0, 0. Quem é nível 1, 40. Quem é nível 2, aí aumenta mais 40 pontos, né? Vai para 80. Quem é nível 3, que a gente diz assim, o nível 3 é um nível bom, é o nível mediano, é o nível que a gente espera que vocês tenham, né? Do conhecimento da escrita. Aqui vai para a nota 120, se você for nível 4, aí aumenta mais 40 pontos, vai para 160, se for nível 5, nível 4, né, 160, e nível 5, 200 pontos, tá bom? Então, é assim que é avaliado. Então, na competência número 1, peguei um texto lá, eu vi que ele tem um domínio mediano da língua portuguesa, então eu vou colocar nível 3, e ali, automaticamente, ele já fica com 120 pontos. E aí, depois disso, eu vou para a competência 2 para analisar. Não pode colocar como se fosse dúvidas, tem que ser objetivo. O quê? Não entendi, Matheus. Eu digo, quando você estiver formando a frase, você tem que ser objetivo, não pode dar aquela sensação de dúvida, não é isso? Você está ali defendendo seu ponto de vista, né? Então, você não pode dizer assim, talvez, né? Isso, Seria... justamente. Não, é para dizer assim, é certo que, né, é dever, né? Você tem que defender seu ponto de vista. Você está ali tentando me convencer, né? Convencer o leitor. Então, você não pode duvidar daquilo que você está colocando, tá? Tem Então, que é ser interessante. concreto, né? Mas isso aí é algo muito prejudicial? Não, tá? Isso não é algo muito prejudicial, não. Mas é bom evitar, tá bom? Aí eu corrigi a redação da competência 1 e vou para a competência número 2. O que a competência número 2 vai avaliar de vocês? 3 coisas. Vai avaliar se vocês abordaram o tema, que a gente sabe, né, que muita gente foge ao tema, né? Então, é na competência 2 que vai avaliar se você abordou completo o tema, se você abordou a tipologia do texto, ou seja, texto dissertativo argumentativo, por exemplo, tem gente que escreve um texto em narração, tem gente que escreve um poema, tem gente que escreve uma receita, tem gente que escreve apenas a introdução e o desenvolvimento, mas não conclui, né? Então, essa tipologia textual vai ser avaliada na competência 2. E também na competência 2 vai ser analisado se vocês trouxeram à redação algum conceito da área do conhecimento. Ou seja, se vocês citaram um filme, se vocês citaram um autor, se vocês fizeram referência a um período histórico, se vocês fizeram referência a uma canção, alguma coisa de fora, entendeu? Algum repertório que não esteja no texto motivador e um repertório que não seja aquele que todo mundo sabe, tá? É nisso, na competência 2 que vai ser avaliado se você tem esse domínio dessas 3 coisas. Olha só, a competência 2 é uma das competências mais importantes que tem, porque ela avalia 3 aspectos, tá? Edriele, não tem esse negócio de dizer assim, a alusão histórica ganha mais ponto do que eu citar a música de Aviões do Forró. Não. Se eu uso a música de Aviões do Forró ou uso uma alusão histórica que tenha a ver com o assunto e que eu saiba fazer a discussão disso na redação, ambas valem a mesma pontuação. Tá bom? Não tem essa questão superior ou inferior, não. O importante é que vocês, em algum momento do texto, tragam algo novo, né? Se refira a um filme, se refira a uma série, se refira a uma alusão histórica, a citação de uma pessoa, né, de um especialista, um trecho de uma canção, né? Alguma coisa que vocês viram no jornal, identificando o jornal, né? Você tem que identificar a fonte, um dado estatístico, tudo isso tem a mesma força, tá? Agora, a gente tem que ver se você tira se você tira essa informação do texto motivador, o que é que vai acontecer? A sua nota aqui, ó,
ela vai ficar no nível 3 da competência 2. Ó, estou aqui passando o mouse. Eu estou dizendo que a sua argumentação é baseada no senso comum ou nos textos motivadores. Então, se você só pega aquelas informações dos textos motivadores, você pega, né, a informação e com as suas palavras, você transforma lá e com as suas palavras você coloca, a sua nota não vai sair do nível 3, que é 120 pontos. Agora, se você copia, ou seja, eu tiro lá do texto, escrevo 20 linhas, 9 linhas do meu texto é cópia do texto motivador, então aí o meu nível ele desce mais um pouco, ó, eu vou para o nível 2, porque eu vou dizer que ali existem muitas cópias dos textos motivadores. Aí a tua nota fica 80 pontos. Aí vamos supor que você tangenciou o tema. O que é tangenciar o tema? É você não abordar o tema completo, e aí a gente vai trabalhar isso hoje. Então, se você tangencia o tema, você fica no nível 1, que é 40 pontos. Natália, não tem nível 0 na competência 2? Não tem, porque o nível 0 é fuga ao tema. Nível 0 da competência 2 é fuga ao tema. E se você foge ao tema, automaticamente sua redação é 0. 0 em todas as competências, porque é um critério de exclusão. Fugiu ao tema, sei lá, o tema do ano passado era, desse ano, é a questão dos estigmas associados às doenças mentais. Aí você vai e escreve um texto sobre, sei lá, somente redes sociais. Você fala sobre um texto sobre as redes sociais, sem associar as redes sociais às doenças mentais. Então, é 0. É 0. De cara, assim, você já está eliminado do processo, digamos assim. É 0. Tá certo? Agora, se você, por exemplo, traz uma argumentação fora do texto motivador, né, como eu estou dizendo, uma referência histórica, uma citação, uma referência de um filme, de um livro, né, enfim, aí você já passa, e isso que você trouxe tem referência com o tema, aí você já vai para o nível 4. Por quê? Aqui nós vamos ter uma argumentação baseada em repertório legitimado. Então, aí, aqui, 160 pontos. Agora, se você traz esse repertório e consegue articular ele na tua discussão, né? Você consegue mostrar o uso produtivo dele, aí tu vai para o nível 5, que é 200 pontos. Logicamente, sempre obedecendo à estrutura do texto. O que é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, gente? A gente já sabe disso. Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, essa vai ser analisada, vamos supor que na minha nessa redação que eu estou avaliando, eu disse a vocês que é nível 3, então ela vai ser na competência 1, 120 pontos, aí eu vou analisar a competência 2 dessa redação. Eu vou dizer que o que a pessoa escreveu é baseada no senso comum. É aquilo que todo mundo sabe, aquela redaçãozinha, né? Então, novamente, nível 3, 120 pontos. 120 com 120, ó, a redação já está com 240 pontos, tá? E assim, gente, acontece com as demais competências. A competência número 3, ela já vai tratar a questão da coerência textual. Ou seja, se o texto de vocês tem lógica. Tem gente que começa, por exemplo, a falar sobre, vamos supor, estigmas associados às doenças mentais. Aí começa dizendo o texto que as redes sociais é uma das causas que fazem com que as pessoas tenham doença mental. Aí para. Aí depois diz, a depressão é a maior causa de morte no Brasil. Aí depois para. Aí depois fala sobre, volta de novo para a questão da internet, né? Ou seja, não há uma sequência de ideias, né? A coerência textual mesmo. É aquela redação que você lê, que tem uma dinâmica, que tem uma sequenciação, que tem início, meio e fim, tá? Essa competência é a mais complexa, é a mais difícil. Como disse, acho que foi a Adriele que falou assim, que fica tudo embaralhado as ideias. Esse embaralhamento das ideias é analisado justamente na competência 3.
né? É nós entendermos se existe o que a gente chama de projeto de texto. O que é projeto de texto? Nós vamos trabalhar isso, tá? É eu fazer um desenho na minha cabeça de como vai ficar o meu texto e eu seguir aquele projeto que eu determinei, né? Fazendo com que ele tenha um início, um meio e um fim, tá certo? Isso, Lucas e Luiz Fernando, tem que estar tudo conectado. Então, vamos supor, você cita um trecho de você cita um filme como uma questão para o seu argumento. Aí só cita. Aí, pronto. Aí já vai, pula para outro assunto dentro do texto. Então, eu posso dizer que é um texto coerente? Não. Tá? É muito difícil essa parte. Eu confesso a vocês, assim, que de todas as competências, ela é a mais complexa de se trabalhar. Porque aí vai exigir muito de vocês o quê? Conhecimento. Conhecimento das coisas. E, olha, não adianta vocês saberem a estrutura dissertativa argumentativa, porque isso eu sei que vocês sabem, mas chegar lá e não saber sobre o assunto. E como é que eu sei sobre o assunto? Lendo, assistindo notícias, utilizando minhas redes sociais de maneira positiva. Eu posso usar minhas redes sociais seguindo canais de informações, né? Eu posso seguir, pegar minhas redes sociais, seguir um jornal, por exemplo, seguir algum YouTube que possa trazer de forma intensa informações. Natália, eu posso usar o BBB como referência? Pode, tá? Pode. Agora, o que é que tu não pode usar como referência? O que aconteceu na vizinha de tua casa. Porque ninguém sabe quem é tua vizinha. Tá bom? Ninguém sabe. Agora, se você traz um fato que é conhecido nacionalmente ou mundialmente, show. Então, eu posso usar o BBB? Pode. Posso usar a Fazenda? Pode. Tá? Programas televisivos, reality shows? Pode. Desde que seja algo conhecido. Tá certo? E na competência número 4, vai analisar de vocês se vocês trazem a questão dos recursos coesivos. O que são esses recursos coesivos? É o porém, no entanto, contudo, né, ademais. Ou seja, aquelas partículas que dão a ideia de adição, de contrariedade, de oposição, de dúvida, né, enfim. Esses elementos que vocês geralmente utilizam lá, que vocês estudaram como advérbios, conjunções, o que, o i. Então, é isso que essa competência número 4, ela vai avaliar. E não se preocupem que eu também tenho uma estratégia que ajuda muito a gente a trabalhar essa questão dos recursos coesivos. Só voltando aqui na competência número 3, gente, que eu esqueci de comentar uma coisa para vocês. Olha só o prejuízo que a gente tem caso a gente não aborde o tema completo. Se a gente tangenciar o tema, olha o prejuízo que nós vamos ter. Se eu faço um tangenciamento do tema, ou seja, eu não abordo o tema completo, o que é que vai acontecer na minha redação na competência 2? Eu não vou sair do nível 1, tá vendo? Ó, tangencia o tema. Nível 1, 40 pontos. Então, eu não, por mais que eu escreva um texto lá, lindo, maravilhoso, sem, né? Dá uma dó, às vezes, né? Quando você olha, oh, meu Deus, tão bonitinho o texto, mas não abordou o tema completo. O que é que acontece? Competência 2, ele fica no nível 1. Aí, se eu tangencio na competência 2, eu vou também tangenciar na competência 3. Olha o prejuízo. Porque na competência 3, no nível 0, está dizendo assim, ó, quando o texto for tangente e sem direção, é 0. O que é sem direção, gente? É você ler e não entender nada. Tá? Mas isso dificilmente acontece. Agora, quando eu tangencio o tema e escrevo um texto perfeito, mas eu não falei do tema completo, o que é que acontece? Esse candidato, ele não vai passar do nível 1 na competência 3. Ele só vai ganhar 40 pontos. Então, repito, por que é importante a gente ter esse cuidado de abordar o tema completo? Porque se a gente não aborda o tema completo, nós não saímos do nível 1, nem da competência 2,
nem na competência 3. Automaticamente, quem tangencia o tema fica com 40, só pode com 40 pontos na competência 2 e 40 pontos na competência 3. É foda, né? Mesmo sendo um texto muito bem escrito, com as ideias bem desenvolvidas, mas tangenciou o tema, tá? E na competência 5, que avalia a solução, né? Vocês sabem que no texto dissertativo argumentativo vocês têm que apresentar uma solução, né? Uma proposta de intervenção. Essa questão do tangenciamento também é ligado à competência 2 e 3. Então, se o candidato tangenciou o tema e apresentou uma solução, ele também não vai passar do nível 1 da competência 5. Por quê? Ele apresentou uma proposta, mas como o texto é tangente, automaticamente ele também propõe algo tangente ao tema. Então, olha como é prejudicial a gente não abordar o tema completo. Em 3 competências, o máximo que a gente pode atingir é 120 pontos. Não passamos disso. Tá? Então, é muito importante, a gente vai trabalhar isso agora, que vocês tenham essa percepção de abordagem de tema. Tá? Então, deu para entender mais ou menos como é a correção? Isso. Se você se lasca na competência 2, você se lasca na 3 e na 5. Automaticamente. Se você se dá bem na competência 2, você pode se dar bem na 3 e na 5. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos abordar aqui o que seria a abordagem tangente ou completa do tema. Tá? Eu trouxe para vocês aqui alguns temas que já passaram nas redações anteriores para vocês verificarem essa questão do tangenciamento e da abordagem completa. Vamos lá, olha esse tema aí, ó, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, eu tenho que, ao ler esse tema, identificar as palavras-chave dele. O que é que eu tenho que falar? A primeira coisa que eu tenho que falar é sobre desafios, sobre dificuldades, certo? A segunda coisa que eu tenho que falar sobre esse tema é que essas dificuldades estejam interligadas à formação educacional. Certo? Então, primeira coisa, tenho que falar sobre desafios, e esses desafios têm que estar interligados à formação educacional de quem? De surdos. Certo? Então, são 3 expressões básicas sobre esse tema que a gente tem que entender. Desafios, formação educacional e surdos. Natália, Brasil. Sim, você tem que falar acerca dessas dificuldades no Brasil. Mas, por exemplo, Natália, eu posso fazer uma comparação entre o ensino aos surdos aqui no Brasil e os Estados Unidos? Pode. O que você não pode é só falar dos Estados Unidos e esquecer o Brasil, e não citar o nome Brasil aqui. Porque se você fala dos Estados Unidos, mas não cita o Brasil, ou nenhuma região, ou nenhuma cidade, eu vou entender que você está falando sobre os desafios de formação educacional lá dos Estados Unidos. Certo? Então, o que é que aconteceu muito nesse tema, quando ele foi o tema do Enem? Eu não me lembro o ano. Aconteceu muito de muitas pessoas falarem sobre desafios que os surdos enfrentam na sociedade. Por exemplo, a falta de acessibilidade nas placas de trânsito, vamos supor, né? É um desafio? É. É sobre os surdos? É. Mas placa de trânsito é formação educacional? Não. Então, o candidato que abordou somente isso durante seu texto, eu digo a ele que ele tangenciou o tema. Ele falou apenas sobre 2 elementos que o tema trouxe, que foram os desafios e surdos, mas não falou sobre a formação educacional. E aqui eu trouxe para vocês um modelo de tangenciamento do tema. Ó, ao analisar as escolas, é possível perceber que existem muitas pessoas invisíveis. O motivo por toda falta de inclusão é porque não há compreensão que existem diferenças entre as pessoas. Vamos lá, analisar essa frase, né? Por que eu vou dizer que nessa frase aqui, gente, nós vamos ter um tangenciamento do tema?
porque ele não vai abordar todos os aspectos. Quando ele diz, ao analisar as escolas, escola, educação, né? Então, tem alguma coisa a ver. É possível perceber que existem muitas pessoas invisíveis. O motivo por tudo isso é a falta de inclusão. Então, a falta de inclusão nas escolas significa dizer que eu estou falando sobre desafios. Concordam? Né? A falta de inclusão é um desafio dentro das escolas. Então, se vocês perceberem aí, esse candidato já falou sobre desafios, já falou sobre formação educacional. Mas o que é que está faltando para que essa frase aqui aborde completamente o tema? Vocês conseguem perceber qual é o elemento que falta? Isso, Rayane. Não citam nomes surdos. Existem diferenças entre as pessoas. Pode ser de altura, pode ser de peso, pode ser de raça, pode ser de religião. Ou seja, não está sendo especificado que essas diferenças é entre as pessoas surdas. Aí, se ela colocasse no final aí, entre as pessoas surdas, olha só a diferença que faz uma palavra. Diferenças entre as pessoas surdas, aí já estava no tema completo. Natália, mas não falou Brasil. Mas aí, se não fala Brasil e não fala de outro país, o corretor, ele sabe que você está se referindo ao Brasil, tá bom? Certo? Isso é um tangenciamento. Então, aqui, gente, no máximo, em 3 competências, ele iria atingir apenas 120 pontos, tá? Então, não há termos surdos. Agora, essa abordagem completa, olha só, é o mesmo tema. Aí, aqui, a gente já tem essa frase aqui, ó. A falta de estrutura nas escolas básicas causam dificuldades no desenvolvimento de alunos surdos. Só aqui eu já tenho os 3 elementos. Falta de estrutura é um desafio, tá vendo? Escolas básicas, formação educacional, de quem? De alunos surdos. Então, eu tenho o nome surdos. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que o candidato, ele abordou completamente o tema, porque ele abordou desafios, escolas, surdos, deficiência auditiva, né? Além disso, os professores não são preparados para atender os alunos com deficiência auditiva. Outro desafio, né? Professores, a gente sabe que existe professor na educação, né? Então, formação educacional, não são preparados, outro desafio, e alunos com deficiência auditiva, que são a mesma coisa de surdos. Então, aqui eu tenho a abordagem completa do tema. Certo? Tá dando para compreender o que eu estou querendo transmitir para vocês? Lucas, isso aqui foi bem mais direto. Outro problema. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse já também foi um tema que saiu. Então, eu vou aqui ter que abordar a questão da manipulação do comportamento, é um ponto que eu tenho que abordar. E essa manipulação, ela vai se dar através de quê? De dados. Desse controle de dados. Então, eu tenho que falar sobre manipulação, comportamento e dados. Tá? E, logicamente, internet, porque dados a gente já remete à questão da internet, tá? Então, olha só esse trecho aqui que eu trouxe para vocês, ó. Grande parte da população mundial tornou-se escrava da internet, uma vez que muita gente não consegue passar um dia sem se conectar a esse veículo de comunicação. Então, até agora, o que foi dito, a gente vai encontrar apenas referência à manipulação do comportamento na internet. Ou seja, que as pessoas não conseguem largar a internet. O que é que está faltando para ser tema completo? Dizer que essa manipulação, que faz com que a gente passe o dia inteiro na internet, seja ocasionada pelos dados, pelo controle de dados. Vamos ver se ele fala sobre isso? Como consequência disso, ou seja, dessa manipulação do comportamento, muitas pessoas acabam acreditando em notícias falsas, como também se distanciando do convívio social.
Ou seja, aí eu vou dizer que é um tema tangente, porque ele não vai abordar a questão dos dados, tá? Ele só vai abordar a questão da manipulação do comportamento, tá? E como é que isso aí seria de maneira completa, Natália? Olha aí, ó. Segundo Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Esse pensamento se torna verdadeiro a partir do momento em que a tecnologia muda o comportamento e as relações entre as pessoas por meio dos dados expostos pelos usuários da rede. Ou seja, a internet, ela consegue identificar o que você acessa na rede e começa a te manipular, a jogar propagandas, né? Tu pesquisou um sapato, pronto, tu só recebe agora propaganda de sapato, que é para te convencer, te manipular que você tem que comprar aquele sapato. Ah, agora sim, ele abordou de maneira completa o tema, tá certo? Então, por que que tem abordagem completa? Porque fala sobre manipulação, sobre comportamento e sobre dados, tá? Outro tema, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, que foi o tema deste ano. Então, olha só esse tema aí, ó, esse trechozinho. Existem diversos fatores que colaboram com o desenvolvimento de doenças mentais. Opa, falou sobre doenças mentais, então já abordou um aspecto do tema. Está faltando só o estigma, né? Embora uma mereça maior destaque, que é as redes sociais. Isso porque muitas pessoas são influenciadas por um mundo ideal, o qual exige um padrão de beleza não correspondente à realidade corporal de muitos brasileiros. Cadê o estigma? Natália, mas não está dizendo aí que muitas pessoas têm doença mental porque querem seguir uma exigência padrão de beleza? Isso não é um estigma, não? Não. Analisem o tema. É o estigma associado a doenças mentais. Ou seja, o que é que a sociedade tem em relação às pessoas que têm doenças mentais? O tema não estava pedindo que vocês analisassem quais eram as causas que desenvolviam as doenças mentais, e sim como é que a sociedade, o sistema público, atua, e a própria pessoa que tem doença mental, né, como é que eles atuam por causa dessa doença, tá? Então, por exemplo, o preconceito, achar que a depressão é uma frescura. Ah, sim, isso é um estigma da doença mental, certo? Então, nesse trecho aqui, nós vamos ter um tangenciamento, porque ele não fala sobre a questão dos estigmas, sobre a questão dos preconceitos, tá? E esse daqui vai ser um tema completo, porque aqui sim ele aborda estigma, doenças mentais. Ó, as doenças mentais na sociedade brasileira têm se tornado crescente nos últimos anos. Isso pode ser justificado devido ao fato de boa parte da população do Brasil ainda considerar esse assunto como um tabu. O que é tabu? É quando a gente tem medo de falar sobre esse assunto. E qual é o assunto que tem medo de falar aqui? Doenças mentais. Então, eu posso dizer que o tabu é um estigma da doença mental? É. É um preconceito da doença mental? É. É um desconhecimento sobre as doenças mentais? É. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter uma abordagem completa do tema. Beleza? Ok? Eu trouxe para vocês aqui como se daria a correção de algumas redações, mas isso eu abordo na próxima aula, tá certo? Porque a gente já vai encerrar. Tudo isso que nós abordamos hoje sobre o tema, sobre tangenciamento e tema completo, é para vocês não chegarem no dia da redação e fazerem igual a essa criatura aí, tá? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem Ok? Tangenciar tema não pode, tá? É importante nós termos esse conhecimento sobre a abordagem completa do tema, tá bom? Na próxima aula a gente retoma essas redações que ficaram sem fazer as correções. E por hoje, se vocês não tiverem alguma dúvida, é só.
Valeu!